nome é Yara Celi, professora de língua portuguesa da Loja do Concurseiro, e nós estamos aqui para comentar a prova da PM Pará, né? A prova para soldado feminino. E aí o que a gente tem que analisar, né? Foi uma prova dentro do que a gente achava que ia cair. A gente disse que essa banca é gramatiqueira, que ela usa texto também. Interpretação de texto bem legal. Usou 3 textos, né? O que dá uma cansadinha. Mas nenhuma interpretação foi fugindo daquilo que é processo interpretativo, de você voltar ao texto, encontrar a palavra-chave e marcar a questão. Na verdade, sintaxe, né? Bastante questão de sintaxe mesmo. 2 questões foram um pouquinho além, eu não achei que ela iria cobrar, mas cobrou, tá dentro do programa. Função do quê? Função sintática do quê? A gente sabe que vocês têm esses problemas, né? E o período composto baseado na oração reduzida, inclusive é a questão polêmica do momento. Relativamente fácil se você estudou, tá? Mas problemática dentro de contexto. Vamos analisar aqui todas as questões, como é que você tinha aqui analisar. A gente disse que ela ia cobrar onde ela cobrou, sabe? A gente disse que ela ia analisar sintaxe, ela pediu sintaxe, que ela ia cobrar a oração, ela pediu a sintaxe da oração. Então, a gente disse o que ela ia trabalhar. Ela é muito sintática, né? Então, vamos lá, tá? Olha só. Primeiro texto. Uma visão militar sobre o combate às drogas. Esforço conjunto na preservação de valores, tá? A gente já tem que ler pensando no tema. Então, assim, ó. O tema é sobre assunto, é sobre o combate às drogas, né? Só que é dentro de um contexto que é a visão militar. Então, bora. Na atualidade, o tema drogas está presente na sociedade brasileira e internacional, entranhando-se em todos os meios. Além disso, é tratado muitas vezes com indiferença pelos que não são afetados pelos nefastos danos produzidos no tecido social. Portanto, a sua abordagem admite variados aspectos, desde os tratados filosóficos, passando pelos traços culturais e psicossociais de cada região ou país, para, por fim, refletir no campo militar com as suas consequências. Então, ele também entra, esse tema também entra no campo militar. Sendo assim, esse assunto é o assunto das drogas, que ele acabou de dizer, né? Assim, ele disse assim, ó, o tema das drogas, né? Então tá aqui, ó. Esse assunto está presente constantemente na agenda do comandante em todos os níveis, em particular na rotina do comandante de organização militar. Portanto, é importante tratá-lo, é importante tratar esse assunto, que é o tema das drogas, de forma objetiva no que diz respeito às suas causas e suas consequências dentro da vida diária na caserna, nas polícias e nas forças armadas de maneira geral, e em particular no tocante ao Exército Brasileiro. Então ele fala aqui do assunto, mas ele não repete, ele usa referência, né? Ele usa pronomes para estabelecer ligação. Ao final, conclui-se que, não é bom numa redação usar conclui-se que, tá? Se fosse a sua redação, você não usar. Mas ele já deixou claro que isso é uma conclusão, né? Conclui-se que essa circunstância social pode influenciar também nos pilares básicos da instituição militar, quais sejam a hierarquia e a disciplina, bens jurídicos tutelados pelo Estado e fundamentais para a manutenção do ordenamento militar. Então, quando ele diz essa circunstância social, é o tema da droga, né? Que envolve vários aspectos sociais. Então, tá. Com relação à estrutura e organização do texto, assinale a alternativa correta. Dica, você que ainda vai fazer prova, sempre volte para o texto, não tente adivinhar nas alternativas, não existe isso. Você lê a alternativa e vê se aquilo foi dito ou não no texto, tá bom? Ó, segundo o primeiro parágrafo, o tema drogas está presente na sociedade brasileira e internacional. Eu lembro disso, isso está escrito. Entretanto, ele entra no entretanto aqui. Entretanto, os demais parágrafos não desenvolvem essa ideia inicialmente apresentada, visto que este não se trata de assunto relevante em meios militares. Não é assunto relevante
mas ele faz parte da agenda do comandante, é considerado importante sim. Todos os parágrafos tratam desse assunto sim, mas sempre volte para confirmar, eu vou voltar, tá? Na atualidade, o tema drogas está presente na sociedade brasileira e internacional. A primeira parte da letra A está certa. Entranhando-se em todos os meios. Além disso, é tratado muitas vezes com indiferença pelos que não são afetados pelos nefastos danos produzidos no tecido social. Portanto, a sua abordagem admite variados aspectos, desde os tratados filosóficos, passando pelos traços culturais e psicossociais de cada região ou país, para, por fim, refletir no campo militar. Ou seja, é importante no campo militar. Mas a letra A disse que esse assunto só aparece no primeiro parágrafo, tá? Na verdade, é um texto adaptado, gente. Eles devem ter tirado a palavra drogas, não é? E verificado, e nessa questão estão verificando se você conhece os referentes, ó. No segundo parágrafo, ele diz assim, sendo assim, esse assunto é o assunto das drogas. Então, ele continua falando, está presente constantemente na agenda do comandante em todos os níveis. Ou seja, se ele está presente constantemente, ele é importante para o meio militar, sim. Ó, e está escrito, é importante, bem aqui, ó, é importante tratá-lo de forma objetiva, no que diz respeito às suas causas e suas consequências dentro da vida diária da caserna, nas polícias e nas forças armadas de um modo geral, e em particular no tocante ao exército. Então, é importante sim, né? No terceiro parágrafo, conclui-se que essa circunstância social é esse vício, né, que pode ser gerado por conta das drogas, né? Pode influenciar também nos pilares básicos da instituição militar. Então, significa que é importante, sim, para a instituição militar, tá? Ou seja, a letra A está errada, ó. A letra A, ela está certa só até aqui, ó. Segundo o primeiro parágrafo, o tema drogas está presente na sociedade brasileira e internacional, certo? Até aqui está certo. Quando ele diz, entretanto, os demais parágrafos não desenvolvem essa ideia, visto que não se trata de assunto relevante nos meios militares, mentira. Os demais parágrafos desenvolvem sim, ele é importante porque ele faz parte da agenda constante do comandante. Então tá errado. B de bola. O primeiro parágrafo estrutura-se por meio de linguagem injuntiva. Eu falei que essa banca gosta de misturar interpretação de texto com tipologia textual. Tá? O que é a linguagem injuntiva ou tipo de texto injuntivo? É com verbo indicando ordem. É com verbo indicando ordem. Se do início ao fim do texto eu tenho, né, não use drogas, né, use cinto de segurança, não faça ultrapassagens perigosas. Se o texto todo é, né, cuide de sua saúde, não entre no meio de drogas, não sei, se ele é todo com esse tom de ordem, ele tem linguagem injuntiva. Se ele não tem esses verbos indicando ordem, então ele não tem linguagem injuntiva, tá? Eu vou olhar esse, vou procurar os verbos. C de casa. A seleção vocabular do título, e dos 3 parágrafos compõe organização textual com introdução, desenvolvimento e conclusão. Conclusão, ele até põe conclui-se, né? Que apresenta ideias acerca da relação drogas e meio militar. Gente, essa sim tem a ver, né? Por quê? O tema é drogas, e é drogas num elemento bem específico, que é o meio militar. Então tá, vou olhar de novo o texto para ver se tem verbo indicando ordem, ou para ver se a seleção vocabular do título e dos 3 parágrafos, né, que organizam introdução, desenvolvimento e conclusão, se tem as ideias acerca de drogas e meio militar. Bora dar uma olhada aqui. Título, uma visão militar, já tem o meio militar. Sobre o combate às drogas, já é o assunto. Então, o título já relaciona o meio militar com as drogas, tá? Primeiro parágrafo, na atualidade, ele já introduz de uma forma clássica, né? Já é a introdução, ó. O tema drogas está presente, não é um verbo indicando ordem, é um verbo informando, né?
No presente afirmativo, ó, está presente na sociedade brasileira e internacional, entranhando-se em todos os meios. Além disso, é tratado, ó, não é verbo indicando ordem, é verbo informando, muitas vezes com indiferença pelos que não são afetados pelos nefastos danos produzidos no tecido social. Portanto, o portanto é a conclusão em relação ao que foi dito antes, né? A sua abordagem admite verbo no presente afirmando vários aspectos, desde os tratados filosóficos, passando pelos traços culturais e psicossociais de cada região ou país, para, por fim, refletir no campo militar com suas consequências. Bom, isso aqui é uma introdução, está começando a falar, criando o tema. O tema é drogas, ele está presente, ele é tratado, as pessoas que não são afetadas agem com indiferença, a sua abordagem admite, e ele fala em drogas e no campo militar, né? Segundo parágrafo. Sendo assim, esse sendo assim está continuando a análise, não é? Então, assim, ele apresentou lá que o assunto drogas está presente no meio militar. Agora ele vai mostrar como ele está presente. Ele não falou que está presente em todos os meios? Agora ele vai mostrar como ele está presente no meio militar. Ele está presente constantemente na agenda do comandante. Veja bem, ele não me diz qual é a agenda do comandante. Não me diz. Né? Não diz, o comandante 8 horas faz isso, 9 horas faz aquilo. Não tenho. Em particular na rotina do comandante de organização militar. Mas ele me diz que está na agenda. Portanto, é importante tratá-lo de forma objetiva. No que diz respeito às suas causas, é importante, esse tom é tom dissertativo. E suas consequências, discute causa e consequência, é bem da dissertação, né? A dissertação expositiva aqui, né? Nas polícias e nas forças armadas de maneira geral e em particular no tocante ao exército. Então aqui é o desenvolvimento dele de mostrar que é importante no meio militar. Tanto é importante que está constantemente na agenda do comandante. Ao final, conclui-se que, gente, tem isso aí, mas para você ter consciência de que ele está concluindo mesmo, que essa circunstância social pode influenciar, ó, pode influenciar. Verbo no presente afirmativo. Verbo indicando ordem, influencie, faça isso, faça aquilo. Isso seria injuntivo. Eu não tenho nada injuntivo aqui. Nada, tá? Ou seja, a alternativa já é a letra C de casa. Olha só, aqui não é injuntiva, que só seria se tivesse verbo indicando ordem. Aqui, ó, a letra C. O título, a seleção vocabular, ele fala em militar e fala em drogas no título. Os 3 parágrafos, eles têm um contexto de apresentar o tema drogas, de sendo assim mostrar como o tema drogas é presente no meio militar, e a conclusão, conclui-se que ele fala em drogas e ele fala em meio militar. A alternativa é a letra C, tá? Agora, bora ver a D, olha só. O parágrafo de desenvolvimento descreve a agenda do comandante em linguagem objetiva e apresenta a importância de o tema ser tratado de forma objetiva. A gente vai voltar ao texto, porque você tem que aprender que interpretação de texto a gente olha no texto, tá? Assim você ganha a questão. Para de preguiça, tá? O parágrafo de desenvolvimento descreve a agenda do comandante e olha só, ele apresenta a importância que o tema drogas tem de ser tratado de forma objetiva. Isso é verdade, mas eu vou te mostrar que ele não descreve a agenda, não. Descrever a agenda seria enumerar dizendo qual é a agenda do comandante. 8 horas ele toma café, 9 horas ele discute com a galera sobre drogas, sabe? Seria a agenda dele mesmo. Letra E, bora ver. O texto, embora organizado em 3 parágrafos, ele está organizado em 3 parágrafos mesmo, ele apresenta estrutura incompleta com proposição e conclusão em relação ao tema drogas. Primeiro, ele não tem proposição, tá? Ele não tem proposição. O que é proposição? É a proposta de solução, sabe? É necessário que se faça aquilo, que se faça aquilo outro. E não está incompleta, gente. Como é que a gente sabe que não está incompleta? Tem o começo, tem o meio, tem o fim, tá? Ele não é obrigado a apresentar a proposição, porque essa redação estava mais com cara de expositiva do que argumentativa, tudo bem? Mas eu vou ver se tem a agenda e se tem proposição, tudo bem? Vou ver aqui, ó.
Na atualidade, o tema drogas está presente na sociedade brasileira e internacional, entranhando-se em todos os meios. Além disso, é tratado muitas vezes com indiferença pelos que não são afetados, pelos nefastos danos produzidos no tecido social. Portanto, sua abordagem admite variados aspectos, desde os tratados filosóficos, passando pelos traços culturais e psicossociais de cada região ou país, para, por fim, refletir no campo militar com suas consequências. Esse é o parágrafo que interessa, né? Que é o parágrafo que tem a agenda do comandante. Ó. Sendo assim, esse assunto está presente constantemente na agenda do comandante. É verdade. Mas cadê a descrição da agenda? Ele diz assim, em particular na rotina do comandante. Tá, cadê essa rotina? O que ele faz? Se na sequência ele dissesse, o comandante faz isso, faz aquilo, teria descrição. Não tem. Ele só cita que está presente na agenda. Tá. Agora, ele diz, que é a letra D, ó, ele diz que é importante tratá-lo de forma objetiva, isso ele diz, no que diz respeito às suas causas e suas consequências dentro da vida diária na caserna, nas polícias e nas forças armadas de maneira geral, e em particular no tocante ao exército. Mas quando ele diz que é importante tratá-lo de forma objetiva, ele não faz a proposição, que é dizer o que deve ser feito, tá? Deve ser feito um tratamento psicológico, né? Deve ter uma ajuda para aquelas pessoas que são viciadas, ele não diz. Então, não há a proposição. Há, de forma genérica, uma informação de que é importante tratá-lo de forma objetiva. Então, olha bem, eu não tenho a agenda do comandante descrita e eu não tenho a proposição, tá? Nem aqui, ó. Ao final, conclui-se que essa circunstância social pode influenciar também nos pilares básicos da instituição militar. Quais são esses pilares básicos? Não, quais sejam? A hierarquia e a disciplina, bens jurídicos tutelados pelo Estado e fundamentais para a manutenção do ordenamento militar. Ele não termina com uma proposição, ele termina com uma problematização. Ou seja, o problema das drogas pode influenciar os pilares básicos da instituição, que é a hierarquia e a disciplina. Então, é um problema. Mas ele não diz como resolver, que seria a proposição. Bom, então, ó, a letra D e E, elas estão erradas. A letra D está errado quando ele diz que descreve a agenda do comandante e a letra E está errado quando ele diz que tem proposição e que está incompleta. A alternativa era a letra C de casa, que é a alternativa que fala que o texto aborda o assunto drogas relacionado aos meios militares e que tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Ok? Uma questão boa, mas é interpretação, né, gente? Ó, segunda questão. A segunda questão ela é de referência. É o uso de pronome e a sua referência, tá? Então, envolve interpretação de texto também. Olha o que ele diz. Portanto, é importante tratá-lo de forma objetiva no que diz respeito às suas causas e consequências dentro da vida diária da caserna, nas polícias e nas forças armadas de maneira geral e, em particular, no tocante ao exército. O pronome lo faz referência a... eu vou ler aqui. Não, você não vai ler aqui. Você vai voltar para o texto e vai ver a quem ele se refere. Volte ao texto. Tá aqui, ó. Tá? É o lo que ele quer, né? Tá aqui, é o segundo parágrafo, ó. Esse trechinho é o que ele destacou, mas o que ele quer é o lo, né? Então, ó, eu vou ler o segundo parágrafo todo para ver a quem ele se refere, ó. Sendo assim, esse assunto está presente constantemente na agenda do comandante em todos os níveis, em particular na rotina do comandante de organização militar. Portanto, é importante tratá-lo de forma objetiva no que diz respeito às suas causas e suas consequências dentro da vida diária da caserna, nas polícias e nas forças armadas de maneira geral e, em particular, no tocante ao exército. Quando ele diz é importante tratá-lo de forma objetiva, não é tratar o comandante, porque é tratar alguma coisa que tem causa e tem consequência dentro da vida diária da caserna. Essa coisa que tem causa e tem consequência é esse assunto, que é o uso de drogas. É o tema das drogas, ó. Ele está retomando ao assunto. Então, ó, sendo assim, esse assunto está presente constantemente na agenda do comandante em todos os níveis, em particular na rotina do comandante de organização militar. Portanto, é importante tratá-lo de forma objetiva. É importante tratar
esse assunto de forma objetiva. Bom, ele retoma esse assunto. Se ele retoma esse assunto, a alternativa é a letra A. Ou seja, eu nem li, gente, os outros elementos. Eu voltei ao texto e fiz a referência, tá? E vi que dentro de contexto é importante tratá-lo de forma objetiva em relação às suas causas e suas consequências. Quem tem causa e consequência é o problema das drogas, que é o assunto tratado. Ok? Aí, eu marquei drogas. Não, mas drogas nem estava nesse parágrafo. Esse assunto é que se refere a drogas. Você está entendendo? Você tem que ler no parágrafo em que ele está. Tudo bem? Se ele perguntasse a quem esse assunto se refere, esse assunto se refere a drogas. Sacou? É uma questão de ligação com setas. Essa tava boa, gente. Às vezes caem muito essas questões, isso é semântica, tá? Isso é significação, apreensão dos sentidos no texto, né? Então, olha só. Além disso, é tratado muitas vezes com indiferença pelos que não são afetados pelos nefastos danos produzidos pelo tecido social. A palavra sublinhada poderia ser substituída por... O que você tinha que entender? Se o tom da palavra é negativo ou é positivo. Porque você faz assim, ó. Se o tom da palavra é negativo, você vai procurar uma palavra que tem sentido negativo. É isso, acabou-se. Então, olha só. Se são nefastos danos, nefastos está se referindo a danos. Então, isso tem valor negativo, né? Tem valor negativo. Era só você procurar uma coisa que você saberia que era negativa. Então, por exemplo, ditoso é positivo. Propícios é positivo. Conveniente é positivo. Tá aqui. Yara, auspicioso eu não sei. Ah, se visse a novela do Inxalá, ia saber. Mas você não precisa saber tudo, você precisa só saber uma coisa. Aquilo é negativo. Isso aqui é ou não é negativo? Que você tem certeza que é negativo. Então pronto, marcava essa, acabou-se. Mesmo que você não soubesse o que é auspicioso, já marcava, é o que tem de negativo. A alternativa é a letra E, tá? Se você não lembra do que é auspicioso, tá? Lembra daquela novela que tinha Inxalá, né? A menina tá até no BBB. Ela falava Inxalá, né? O que é que o tio dela, avô, sei lá o que lá dela falava? Quando ele reclamava de alguma coisa, ele dizia que aquela coisa não era auspiciosa. Entenda. Se eu digo que uma coisa ruim não é auspiciosa, ela não é boa. Auspicioso é bom. É bom. Uma coisa auspiciosa é uma coisa benéfica. Quando eu digo que uma coisa não é auspiciosa, ó, não mais auspicioso é que é negativo. Ele vivia reclamando, né? Isso não é auspicioso. Ele vivia usando, né? No Inxalá. Tá, ele dizia, não era auspicioso, não era bom, porque auspicioso é bom. E a Área não sabia disso. Você não precisa ser um dicionário ambulante, você precisa ser esperto quando você faz a prova. Lá era negativo, aqui era negativo. Marcava o negativo. Você não tem que marcar o que você não conhece, você tem que trabalhar com o processo de exclusão. Tudo bem? É de escrota, mas essa é fácil se você for esperto, né? Quarta. Opa, essa quarta a gente sabia que ia cair. Isso aqui é sintaxe da oração, tá? O que é sintaxe da oração? É a classificação da oração, tá? Existem orações que exercem função sintática, né? Essa aqui é aquela oração trocável por isso. Essa oração trocável por isso pode ser objeto direto, pode ser sujeito, não pode ser predicado. Nem predicativo do sujeito, mas poderia ser complemento nominal. A oração inteira, tá? Poderia ser... Porque a oração trocável por isso pode ser sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal. Predicativo pode ser sim, porque ela é predicativa, vou até deixar. Predicativa, tá? E ela pode ser apositiva, tá? Mas predicada ela não pode ser, tá? O que você vai adivinhar? Não, gente, a função que ela exerce, tá? Ó, é relativa à oração que a antecede. Então, bora olhar a oração que a antecede. Tá aqui, ó. Ela quer que você analise essa oração, né? E a função sintática dela em relação à oração que a antecede. Bora lá. Essa oração que exerce função sintática é aquela trocável por isso. Então, essa oração inteira pode ser trocada por isso. É a famosa oração
subordinada substantiva. Aí ela exerce função sintática, tá? Pode ser sujeito, objeto direto, objeto indireto. Você tem que fazer a análise sintática fora. A frase, traduzindo, a frase é essa aqui, né, gente, que ficou. Olha só, ficou assim. Esse, portanto, não interessa, ficou só isso, ó. É importante isso. E aí você tem que analisar o isso, que o isso for, a oração vai ser, tá? O verbo é o é. Do verbo você procura quem primeiro? O sujeito, né? O que é importante? Isso. Isso é o sujeito. A oração inteira funciona como sujeito. Voltei para o verbo. Esse verbo é verbo de ligação e pede um predicativo do sujeito. Então, olha só. Isso é importante. Isso é importante. Isso é importante. Então, o que você tem é isso aqui, ó. Você tem que marcar o verbo de fora, né? E perguntar pelo essencial, que é o sujeito, ó. Então, ó, esse verbo, o sujeito vai ser isso, volta para o verbo. Esse verbo é verbo de ligação e ele exige um predicativo do sujeito. Lendo na ordem direta, ó, isso é importante, tá? E aí, essa oração inteira funciona como sujeito, ela é uma subjetiva, né? O que ela poderia ter perguntado? O nome da oração, uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, ou a função sintática. Ela queria a função sintática. Então tá, a oração está funcionando em relação à oração que a antecede, está funcionando como sujeito. Então, se ela funciona como sujeito, a alternativa é a letra B de bola. Lembrando que para você saber a função, você tinha que ir para a oração que está antes dessa oração. Então, essa é uma oração. Você tinha que olhar para a oração que vem antes, para o verbo que vem antes, ó. É importante, tá? E aí, ó, essa oração inteira, né, pode ser trocada por isso e aí fica mais fácil fazer a análise sintática, né, ó. É importante isso, isso é importante, isso é importante, isso é importante. A oração inteira, em relação ao antecedente, exerce função de sujeito. Isso é importante, ok? Daqui, ela nunca exerceria a função de... Uma oração não exerce função de predicado. A oração não, tá? Não existe o predicado, tá? Mas a oração não. Tudo bem? Ok. Ok. Então tá. Aqui é um segundo texto. Ela passou 3 textos, né? Então vamos lá. Homem é preso com mais de 110 papelotes de entorpecentes. Em Marituba, região metropolitana de Belém, um homem foi preso por tráfico de drogas após ter sido abordado por militares do 21º Batalhão de Polícia Militar, na noite de terça-feira, em que havia um festejo. O homem, que possuía um mandado de prisão em aberto, foi flagrado armazenando uma expressiva quantidade de entorpecentes na residência em que morava. Os policiais realizavam motopatrulhamento pelo bairro Canaã quando avistaram um homem que circulava em atitude suspeita na Travessa Confiança. A equipe então se aproximou para realizar a abordagem e durante a revista pessoal encontraram com o suspeito uma pequena quantidade de drogas. Ao ser questionado, o homem confessou aos policiais que mantinha mais quantidade de entorpecentes na residência onde morava. Ao chegarem ao local indicado, os militares constataram a presença dos entorpecentes. Além disso, os militares também realizaram buscas no sistema Infopem e constataram que já havia um mandado de prisão em nome do suspeito. E por isso o homem foi preso em flagrante e conduzido, junto com o material apreendido, para a seccional de Marituba, onde passou pelos procedimentos cabíveis. Nas 2 ocorrências de em que, na linha 4 e na linha 7, a expressão poderia, sem alterar o sentido e nem promover incorreção ao texto, ser substituída respectivamente por. Primeira observação. Onde só pode entrar referindo-se a lugar, tá? Onde só retoma lugar, onde só retoma lugar, onde só retoma lugar. Se o que vier antes do onde não tiver noção de lugar, não entra nem por decreto presidencial.
Ai, Yara, o dia onde eu fui feliz. Bah, tá errado. O dia é tempo. Como é dia onde já? É o dia quando eu fui feliz ou em que eu fui feliz. Não existe tempo onde. Não existe tempo onde, tá? Deixa eu te avisar uma coisa. Esse em que já tá com a preposição em. Então, não dava para trocar por a qual, tá? Sem a preposição em, já eliminava, né? Já eliminava a qual. Onde tiver, e não dava para trocar por aonde, ó. Não dava, porque aí é com a preposição a. Então, valendo, você só tinha 3 alternativas. Onde, na qual, no qual, ou quando e onde. Né? Já dava para eliminar 2, porque essa aqui é com a preposição a, ó. E lá tá a preposição em, né? Aqui tá sem preposição, já dava... Porque ficar com poucas é bom, né? Vamos dar uma olhada no fragmento, que é só no fragmento que a gente resolve, tá? Vamos lá. Ele quer trocar esse em que e esse em que, na linha 4 e na linha 7. Bora lá. Em Marituba, região metropolitana de Belém, um homem foi preso por tráfico de drogas após ter sido abordado por militares do 21º Batalhão da Polícia Militar, na noite de terça-feira em que havia um festejo. Gente, esse em que está retomando a noite de quarta-feira. Noite de quarta-feira é tempo. Noite de quarta-feira é tempo, tá? É na noite na qual havia um festejo. Eu poderia dizer na noite na qual havia um festejo, né? Na noite de terça-feira. Ou eu poderia dizer quando havia um festejo. Eu nunca poderia colocar aqui um onde. Por quê? Um onde ele não retoma tempo. Um onde ele retoma lugar. Eu nunca... Na noite de terça-feira, onde havia um festejo. Noite de terça-feira é um lugar onde havia um festejo? Não? Então tá errado, tá? O em que tá ok. Então, o que caberia aqui? Caberia em que, caberia na qual, caberia quando, já que indica tempo. Posso usar, tá? Agora aqui, ó. Uma expressiva quantidade de entorpecentes na residência em que morava. Opa, quem mora, mora em algum lugar. Quem mora, mora em algum lugar. E tem esse lugar aqui, ó. Residência é o lugar em que ele morava. Então, eu tenho aqui 2 opções. Na residência na qual ele morava, não é isso? Ou na residência onde ele morava. Então, olha só, gente. Caberia aqui na qual, né? Caberia onde e ali caberia quando. Bora ver aí o que a gente tem dentro dessas possibilidades, né? Então, tá, ó. Onde não cabe. O primeiro onde não cabe. O segundo caberia. A qual e a qual não cabe, tá? O primeiro na qual caberia, mas o segundo não é no qual, seria na qual, que seria na residência. Quando, sim, porque é noção de tempo, na terça-feira, né? Não é isso? Na terça-feira e onde, que é o lugar. Aqui não caberia o onde e muito menos o aonde, porque a preposição é em. É exato isso aqui, gente, tá? Ou seja, a alternativa é a letra D de doido, tá? É quando e onde. Porque você tem uma noção de tempo e o outro é que é noção de lugar. Tudo bem? Ok. Nunca você vai poder usar onde retomando uma coisa que não seja lugar. Nunca. Aqui é a interpretação de texto. Ele usou primeiro o quando e o onde para depois voltar para a interpretação de texto, né? Volte para o texto. O legal é que esse comando, ele tem palavrinha para voltar. Quer ver? Olha só. De acordo com o texto, o homem que foi preso, ó. O homem que foi preso na região metropolitana de Belém na noite de terça-feira foi. Você tem que ver o que aconteceu com ele. Ele foi considerado usuário? Se tiver escrito foi considerado usuário, a gente leva. Foi preso. O homem que foi preso, gente. E ele foi preso em flagrante. Me parece até uma redundância. O homem que foi preso, ele foi preso. É isso que o texto diz, né? Ele foi flagrado, né? Tá? E depois de buscas, a gente vai ver uns negocinhos. Bora olhar aqui, ó. Homem é preso com mais de 110 papelotes de entorpecente. Em Marituba, região metropolitana de Belém, um homem foi preso por tráfico de drogas após ter sido abordado por militares no 21º Batalhão da Polícia Militar, na noite de terça-feira em que havia um festejo. O homem foi flagrado. Opa, o homem que foi preso, ele foi
flagrado. O homem que foi preso, então ele foi preso em flagrante, né? Armazenando uma expressiva quantidade de entorpecente na residência que morava. É aqui que a gente já tem informação primeira, a informação principal, né? O homem que foi preso, né? Ele foi preso em flagrante, porque ele foi preso e ele foi flagrado. E com uma expressiva quantidade de entorpecente na residência em que morava, né? Para ver o resto do texto, ó, os policiais realizavam motopatrulhamento pelo bairro Canaã, quando avistaram o homem que circulava em atitude suspeita na Travessa Confiança. A equipe então se aproximou para realizar a abordagem e durante a revista pessoal, houve uma revista pessoal, encontraram com o suspeito uma pequena quantidade. Ele não foi preso por conta dessa pequena quantidade, eu vou voltar aqui. Ele foi preso porque ele foi flagrado com expressiva quantidade na residência em que morava, tá? Então, ó, na hora da abordagem, né, ele estava com uma pequena quantidade, tá? Ao ser questionado, o homem confessou aos policiais que mantinha mais quantidade é na residência onde morava. Ao chegarem ao local indicado, os militares constataram a presença dos entorpecentes, né? Além disso, aí ele já foi preso, além disso, ainda tem mais do que isso, tá? Os militares também realizaram buscas no sistema Infopem e constataram que já havia um mandado de prisão em nome de suspeito e, por isso, o homem foi preso em flagrante e conduzido junto com o material apreendido para a seccional de Marituba, onde passou pelos procedimentos cabíveis. Olha só como está escrito no texto o que vai ser a resposta, né? Bora lá. Ó, na letra A, ele foi considerado usuário de drogas pelos policiais, considerando a quantidade expressiva de entorpecentes encontrada na primeira abordagem. Na primeira abordagem, a quantidade não foi expressiva. A quantidade foi pequena. Foi pequena, né? Mas em nenhum momento eles falam em usuário, tá? Então já estava eliminado aí, né? Ele foi, ó, o homem que foi preso, ele foi preso em flagrante por armazenar uma grande quantidade de entorpecentes na residência em que morava. Já faço bolota na letra B de bola, tô fazendo bolota aqui. Tá? O homem que foi preso, ele foi flagrado portando mandado de prisão. Não, ele não fala que ele foi flagrado portando mandado de prisão. Havia um mandado de prisão, mas ele não estava portando, tá? Doidice, ó. Já é a letra B, tá, gente? Já é, né? Foi escrito. Mas bora ver o erro da letra D. Questionado pelos policiais acerca do local onde morava, mas ele não foi questionado sobre o local onde morava e seu trabalho. Confessou que mantinha alguns entorpecentes na própria casa. Não eram alguns entorpecentes, era uma quantidade expressiva, né? O homem que foi preso, ele foi flagrado. Então tem que ter a palavra flagrante aí, né? Ó, o homem que foi preso, ele foi considerado suspeito de tráfico de drogas porque os policiais constataram a presença de muitos entorpecentes na revista pessoal. Não, na revista pessoal havia uma pequena quantidade, né? Mas aí ele declarou que havia mais na casa dele. A alternativa não era essa, não. A alternativa era a letra B de bola. E está escrita, eu quero que vocês entendam que a interpretação dela, nesse caso, ela é literal mesmo. Então, assim, ele foi preso, ó, o homem que foi preso, ele foi flagrado. Então, se ele foi flagrado, ele foi preso em flagrante. E ele armazenava uma grande quantidade de entorpecentes na residência em que ele morava. Exatamente o que foi dito no texto. B de bola. Ok. Aqui, muita gente me perguntou se o gabarito que ela marcou não estava errado. Não. Inclusive, que questão é essa, Yara? É uma questão que envolve grafia, tá? E envolve formação de palavras, tá? Então, é a parte morfológica, né? Porque mostra a formação de verbo e ortográfica, tudo bem? Então, bora lá. Olha só, a forma verbal avistaram pode ser substituída no texto mantendo-se a sua coerência e correção. Primeiro, avistaram, de ver, né? De ver, ver. Esse avistaram está no passado.
Se ele está no passado, a gente vai trocar por outra construção no passado também. Tudo bem? Então tá aqui, ó. Os policiais realizavam passado motopatrulhamento quando avistaram o homem que circulava em atitude suspeita na Travessa Confiança. Avistaram, eles viram. É isso, ó. Esse avistaram, ele vai trocar por verbo ver, né? Verbo ver. Verbo ver, verbo ver. E eles vão acrescentar um prefixo. Então, o verbo ver no passado, ontem, ó, quando eles viram. Quando eles viram. Eles viram, é passado. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai acrescentar um prefixo, né? Então, ó, o verbo entrever vai ficar entreviram. Tá aqui, ó. A alternativa é a letra D de doido, tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho o verbo, ó, o verbo é o verbo entrever. Vê assim, né? Então, olha só, entrever. Então, ele é derivado do verbo ver, ele vai ter que ficar no mesmo tempo que estava lá em cima, tá? Então, por exemplo, se fosse presente, né? Vamos colocar assim, se fosse presente, ó, tá? No plural mesmo, né? Vou usar o prefixo, ó, entre, e aí eu vou usar o verbo ver. No presente, eles vêm, dobrado, ó, no presente, eles vêm, né? Aí, no futuro, se fosse futuro, ó, é o verbo ver, é o verbo ver, é o verbo ver. No futuro, pense em ver novela, né? Amanhã ele virá a novela, amanhã ele verá a novela e eles verão. O futuro do verbo ver é verão, gente. Porque o futuro é sempre assim, ó, ver mais ão, tá? E aí fica entreverão. Se fosse futuro, era entreverão. Só que lá em cima tá no passado, gente. Se tá no passado, eu vou manter o mesmo tempo. Então, eu vou usar o passado aqui, né? O passado do verbo ver, tá? Ontem. Não é ontem eles veram, é ontem eles viram BBB, né? Ontem eles viram. Aqui é que eu acrescento o prefixo entre, tá? Isso é processo de formação de palavras, porque é o prefixo mais a palavra primitiva e é grafia, gente. Então, não existe entreverem, porque não existe se eles verem, nem existe essa grafia, não existe essa grafia do verbo ver, tá? Do verbo ver não é vieram, que é o verbo ver, tá? No verbo ver não é nem virão, é verão, e no verbo ver não existe verão. Então, se eu for levar em consideração, nenhuma grafia está certa. A única grafia do verbo ver certa é essa. É grafia isso aqui, é ortografia. É claro que a ortografia da derivação verbal, ela é chatinha, porque você tem que pensar no verbo primitivo, né? Então, pensar assim, entrever é do verbo ver. Então, eu vou flexionar o verbo ver. Eles vêm, amanhã eles verão e ontem eles viram. Ontem eles viram. Ontem eles viram. As outras formas nenhuma existem. A alternativa é a letra D de doido. Perfeita. Que questão é essa? Ortografia e formação de palavras. Essa questão aqui é questão polêmica, tá? É a questão polêmica. Ela deu uma vaciladinha aqui, porque ela colocou o fragmento todo. Se a gente for levar em conta a primeira oração que ela trabalhou, ela colocou só um trechinho para você analisar em relação à oração anterior, né? Então, essa questão aqui, ela pode ser anulada, depende do que ela vai considerar. Muita gente já entrou com recurso justamente por conta disso, tá? Mas ela tá certíssima. Ela tá certíssima, tá? Ela pode ser anulada por conta dela ter colocado um fragmento a mais do que ela deveria, tá? Porque é o seguinte, ó. Em relação à oração posterior a, o que ela deveria ter feito? Ela deveria ter destacado esta oração ou colocado só esta oração, só esta, porque tem duas orações aqui. Ela colocou o fragmento todo a ser analisado. Ela já te deu o fragmento todo. Então, assim, o erro dela é esse, ó. O erro dela não é de não ter resposta, não é... E assim, ó, existe uma circunstância aqui, e é uma circunstância expressa por esse ao. É uma circunstância expressa por esse ao. Então, a oitava questão, ela tem um probleminha de estrutura, tá?
ela pode acabar induzindo ao erro o aluno de achar que é posterior ao fragmento todo. Mas, na verdade, é a oração posterior à circunstância expressa. Então, a gente não sabe ainda como essa banca vai considerar esses recursos que já estão entrando. Muita gente já está entrando com esse recurso aí, tá? Porque muita gente pode ter sido induzida ao erro de achar que era a oração posterior ao fragmento todo, tá? Mas a banca pode indeferir, porque a banca pode dizer o seguinte, que é a oração posterior à circunstância, tá? Então, ela pode entender que é isso, que assim, existe uma circunstância e essa circunstância é em relação à oração posterior à circunstância, tá? Então, se ela fosse um CESP da vida, ela anularia a questão, né? Porque ela colocou mais fragmento do que ela deveria ter colocado só esse fragmento, que aí não ia induzir ao erro e ninguém poderia nem entrar com recurso, tá? Como é que as pessoas vão entrar com recurso, Yara? Como ela não colocou só esse fragmento, ela colocou toda a oração, então algumas pessoas podem, em vez de ter analisado aqui, ter ido para fora disso aqui. Aí não souberam analisar mesmo, né? E aí a pessoa pode entrar com isso. Se ela considerar que cabe esse recurso, ela vai deferir e anulará essa questão. Então, é a única questão passível de anulação. Vamos ver como essa banca reage aos processos, né? Aos pedidos de revisão de gabarito e pedido de anulação. Fosse um CESP da vida, com certeza, qualquer vacilinho do CESP, que é besteirinha, o CESP anula, né? Mas ela tem questão anterior aí, que deveria ter sido anulada e não foi. Então, eu não sei. Fica o recado, tá? Muita gente já está entrando com recurso. Quem ganhou a questão vai perder, né? Se ela deferir. Tudo bem? Então, é a única questão passível de anulação. E não é de mudança de gabarito, não. Tá? Por que não é de mudança de gabarito? Porque ela é extremamente objetiva. Extremamente objetiva. Ó, é isso aqui. Ela quer a circunstância expressa, né? E sempre, ó, esse ao, ele introduz noção de tempo. Ele introduz circunstância de tempo sempre. E assim, gente, ó, aqui eu tenho uma oração, que é a oração subordinada, é sempre, se ela estiver na frente, é sempre em relação à oração posterior. Então, assim, o que ela quis dizer está absolutamente correto. O que ela quis dizer está absolutamente correto. Ela resolveria a questão se ela tivesse destacado só essa, entende? Você tinha que resolver aqui. Ao chegarem ao local indicado, ó, quando chegaram ao local indicado. Quando chegaram ao local indicado, os militares constataram a presença. Os militares constataram no momento em que eles chegaram ao local indicado. Então, esse ao mais verbo, ele sempre introduz uma noção de tempo, pelo menos em 99,99% dos casos. Então, o que você tem, ó, é esse ao, tá? Que introduz uma circunstância. Essa oração introduz uma circunstância em relação à oração posterior, sim, tá? Só que ela deveria ter colocado só esse fragmento, ou ela deveria ter destacado, né? Pelo menos que ficaria claro para você, tá? Agora, isso aí, o ao pode indicar condição em alguma coisa, mas nunca vai ser explicação, não vai ser causa, nunca vai ser consequência, nunca, tá? Qual é o problema de vocês? Tem mania de fazer interpretação de texto, né? Não, você tem que começar a decorar conectivo, tá? Isso aqui é decoreba, isso aqui é decoreba, tá? É decoreba, é período composto. É claro que é uma questão mais chatinha, é uma das questões chatinhas que a gente acha. Por quê? Porque ela é oração reduzida, e aí ela podia ter pego oração desenvolvida, né? Então, a alternativa é a letra A, enquanto não for anulada, ela é a letra A, sem possibilidade de mudança de gabarito, tá? Então, essa questão, ela tem possibilidade de ser anulada. Por quê? Porque a banca colocou todas as duas orações no fragmento, tá? Para ficar mais claro, ela deveria ter usado só a primeira e vocês que enxergassem a segunda, tá?
Mas, ó, circunstância está ok, falar em oração posterior está ok. Então, na verdade, todo o comando está ok. O problema é que vocês poderiam achar que é outra oração, tá? Na verdade, o problema é que o depois dela nem tem oração, gente. Depois dela é outro parágrafo, tá entendendo? Já vai para outro parágrafo, não tem relação nenhuma. Então, se você voltasse ao texto, não tem outra oração depois desse período. A outra oração é essa aqui. Vamos ver como é que a banca vai reagir a isso, tá? Ok? Fiquem de olho. Pode ser que essa questão seja anulada. Pode ser que não, né? Muita gente já entrou com recurso com essa lógica de que poderia ter induzido ao erro achar que a oração posterior a esse fragmento todo. Tudo bem? Única, passível de anulação. Aí tem texto 3, e haja texto, né? E aí, olha só. Texto 3 para responder as questões 9 e 10. A carreira militar em si é um exercício constante da prática de virtudes, diante de inúmeras privações do treinamento exaustivo para atingir uma eficiência operacional adequada e das características próprias do profissional das armas. Há as exigências diuturnas na busca de virtudes, entre as quais estão a abnegação, o desprendimento, a ajuda desinteressada, o altruísmo, a coragem física e moral, a disciplina, a camaradagem e o sentimento do dever, que são a base da formação moral do soldado brasileiro. Tudo isso torna-se a expressão máxima do valor militar, da ética militar, das obrigações militares e dos deveres militares previstos no Estatuto dos Militares, sendo a força motora que impulsiona as Forças Armadas e as polícias no cumprimento de sua missão constitucional, expressada no artigo 142 da Constituição Federal. Na atualidade, diante de práticas sociais carentes de indicar limites claros ao indivíduo, cabe às instituições empreenderem de forma lúcida e dentro do princípio de que o Estado existe para proteger o cidadão, o esforço conjunto no sentido de preveni-lo e educá-lo. Uma vez educado, esclarecido e instruído, poderá usar de seu verdadeiro senso de liberdade, agindo aí por conta e risco de seu livre-arbítrio e admitindo conscientemente as consequências de seus atos. No Brasil, o serviço militar obrigatório permite, além de garantir o cumprimento da missão constitucional principal, promover uma função educadora, subsidiária, no sentido de auxiliar a sociedade na formação do cidadão. Embora não seja a missão precípua das Forças Armadas, a contribuição social torna-se importante diante das inúmeras discrepâncias regionais e da falta da presença do Estado em muitas regiões distantes do país, em especial na faixa de fronteira. Só a capilaridade da presença militar é capaz de atingir tal objetivo, além de proporcionar a sensação de segurança e contribuir para o desenvolvimento da mentalidade de defesa. Em uma visão pragmática e em sentido amplo, urge que providências consistentes sejam intensificadas, a fim de se proporcionar melhor destino às gerações futuras de jovens, em que as oportunidades de prevenção e de educação sejam colocadas à disposição de toda a sociedade brasileira. Aí a questão que vem não é de interpretação. A gente leu e não vai adiantar nada, porque você vai ter que ler de novo o texto para trabalhar a interpretação. Aqui a função do quê? Segunda questão que eu achei um pouquinho mais exigente. A primeira foi aquela dual mesmo, embora seja decoreba, ela é de período composto de orações reduzidas, né? Mas ela é decoreba. E essa aqui, função do quê? Enjoadinho, né? Então vamos lá. Por quê? Se você não sabe a função do quê aqui, aí o resto é relativamente mais fácil, né? Fica um pouquinho mais difícil se você não sabe. Bora lá. O que faz? O que tem função sintática? Ele retoma o antecedente, fica no lugar dele, ele é pronome relativo aqui. Ele inicia uma oração e ele exerce função sintática. Sujeito, objeto direto, objeto indireto, agente da passiva, várias funções, tá? Tem duas funções mais importantes, ele como sujeito ou como objeto direto, principalmente quando ele vem sem preposição, né? Então, olha só, a força motora que impulsiona as Forças Armadas e as polícias ao cumprimento de sua missão constitucional, expressada no artigo 142 da Constituição Federal.
Deixa eu te mostrar que esse que está iniciando a segunda oração. Então, é assim, gente, esse força motora aqui, ó, é a primeira oração, tá? E aí, o que eu vou... O que, com o pronome relativo, ó, ele pode ser trocado por a qual, tá? Ele está substituindo a força motora. E é assim, ó, eu vou apagar esse trechinho só para a gente fazer a análise maior aqui. Quem impulsiona as forças armadas? Vou fazer a análise sintática aqui, ó. Primeira coisa que eu marco é o verbo, tá aqui, tá? Quem impulsiona as forças armadas? Pode me dizer, quem impulsiona as forças armadas? A força motora. A força motora não está aqui, gente. Quem está no lugar dela é o quê? É o que funciona como sujeito. Inclusive, ó, no lugar do que, eu poderia dizer assim, ó, ela impulsiona, ó, lendo daqui em diante, ó, ela, a força motora, ela impulsiona. Quem impulsiona, impulsiona alguma coisa, ó. Impulsiona as forças armadas, é o objeto direto. Então, sintaticamente, o que é que você tem? O que está funcionando como sujeito, impulsiona é verbo transitivo direto e o complemento é o objeto direto. Se você sabe que o que é o sujeito, aí fica fácil. Porque agora que você vai procurar o sujeito, né? Então tá, eu vou dar uma apagadinha pra gente trabalhar. Olha só, ele quer saber qual é a função sintática disso aqui, eu não vou ficar olhando para isso, vou para fora, ó. Né? A carreira militar aqui é que é o sujeito, mas não é o que está destacado. É verbo de ligação, então um exercício constante da prática é um predicativo do sujeito. Não é o que nós estamos procurando, nós estamos procurando um termo destacado que funcione como sujeito. B de bola. Há as exigências na busca de virtudes, tá? Você quer saber o que é as exigências na busca de virtudes? Então não olhe para lá, olhe para o verbo. Opa! Isso aqui é verbo haver, né? Isso aqui é verbo haver. E esse verbo haver, ele está no sentido de existir. Esse verbo haver, ele está no sentido de existir. Ele está no sentido de existir. No sentido de existir, você lembra dele? Ele é verbo impessoal, né? Ele morre no singular e ele constrói uma oração sem sujeito. Então, essa oração aí, ela não tem sujeito, tá? Mas não quer dizer que ela não tenha complemento, tá? Então, o verbo haver no sentido de existir, ele não tem sujeito, mas ele é sempre verbo transitivo direto e ele sempre exige um objeto direto. Sempre, tá? Sempre. Então, veja bem, isso aqui é um objeto direto. Não é o que a gente está procurando. Tudo bem? Mas decora. Verbo haver no sentido de existir, ele não tem sujeito. Ele é sempre verbo transitivo direto e ele sempre exige um objeto direto. Tudo bem? C de casa. Tudo isso torna-se... Colocação pronominal que está errado. Deveria ser tudo isso se torna. Mas tá bom. Torna-se. Vamos decorar. Tudo isso torna-se, né? Tudo isso é o sujeito. O verbo tornar-se é sempre verbo de ligação. Entenda, é o verbo tornar-se. O verbo tornar, ó, o verbo tornar sem o ser, ele é sempre verbo transitivo direto, tá? Então, é diferente, tá? Verbo tornar-se é sempre verbo de ligação. Se ele é verbo de ligação, isso aqui é um predicativo do sujeito, tá? O verbo tornar-se, com esse ser, é sempre verbo de ligação. Já não encontramos, né? Oh, pai, olha o bonitinho aqui. O Estado existe para proteger o cidadão. O verbo é existe. Esse verbo sempre tem sujeito. Esse verbo sempre tem sujeito, tá? Diferente do verbo haver, né? Tá. O que existe para proteger o cidadão? O Estado. O Estado é o sujeito, tá? Desse verbo aqui. E aí o que você tem? A gente quer justamente o sujeito. Já é a letra D de doido. O que a gente queria? O sujeito. Tá aqui o verbo e tá aqui o sujeito. Mas aqui o sujeito estava fácil, né? Por exemplo, lá você tinha que saber que o que funcionava como sujeito. Na letra E, olha só, ele me diz assim: em que as oportunidades de prevenção e de educação sejam colocadas à disposição de toda a sociedade brasileira.
Esse termo destacado, embora ela não tenha marcado, está com preposição, tá? E ele está completando um nome, é um nome que exige preposição, gente. Quem está à disposição de. Nome que exige preposição, tá? Exige sempre complemento nominal, tá? Então, isso aqui é complemento nominal, a gente estava buscando o sujeito, tá? Então, essa questão é uma questão que eu acho enjoadinha por conta da classificação do quê? Mas a gente já percebeu que nenhuma banca está livrando a cara de ninguém em relação ao quê? A gente sabia que ia cair o que pronome relativo, mas a gente achou que podia ser em relação à oração, tá? A função sintática dele a gente sabe que é mais exigente, então tem que sempre dar uma treinadinha. Tudo bem? E aí, a última questão é de interpretação de texto, né? Mas não dá para você interpretar o texto tendo lido lá, você tem que voltar para ler, tá? E voltar para a palavra-chave, olha só. Segundo as ideias veiculadas no texto, no que diz respeito ao serviço militar obrigatório. Gente, sério, o comando fala em serviço militar obrigatório. O que você tinha que fazer? Você tinha que voltar para o texto onde estava serviço militar obrigatório e ler o que diz lá. Lendo o que diz lá, você diz que você vê se tem as palavras-chave que estão lá aqui, ó, tá? Ah, eu vou ler aqui, mas você vai ler aqui sem ter lido lá, é meio complicado, ó. Práticas sociais carentes de indicar limites claros ao indivíduo levam os jovens brasileiros a optarem por carreiras militares. A missão mais importante dos jovens que ingressam nessa instituição é a contribuição social em razão das diferenças que existem em todo o território nacional. E eu vou ser sincera, todas as alternativas podiam até estar certas, mas só interessa aquela que diz respeito ao serviço militar obrigatório, tá? Ele promove, serviço militar obrigatório, uma função educadora na formação do cidadão, mas principalmente garante o cumprimento da missão constitucional. Bom, ele pelo menos tem a ver com o serviço militar, né? A meta principal do serviço militar, é educar os jovens brasileiros para que sejam cidadãos, uma vez que o sistema educacional é falho. O objetivo dessa instituição é a contribuição social, sobretudo no trabalho de jovens nas fronteiras. Meu amor, marcar isso aqui sem voltar para o texto é chute. E a gente não quer que você chute, né? A gente quer que você acerte, garanta. Volta para o texto. Tá, bora lá. O que eu vou procurar no texto? A palavra serviço militar obrigatório. Então, vou lá. A carreira militar em si é o exercício constante da prática de virtudes. Diante de inúmeras privações do treinamento exaustivo para atingir uma eficiência operacional adequada e das características próprias do profissional das armas, há exigências diuturnas na busca de virtudes, entre as quais estão a abnegação, o desprendimento, a ajuda desinteressada, o altruísmo, a coragem física, a moral, a disciplina, a camaradagem e o sentimento de dever. Aqui ele estava falando em virtudes, né? Que são a base da formação moral do soldado brasileiro. Tudo isso torna-se a expressão máxima do valor militar, da ética militar, das obrigações militares e dos deveres militares previstos no Estatuto dos Militares, sendo a força motora que impulsiona as Forças Armadas e as polícias no cumprimento de sua missão constitucional, expressada no artigo 142 da Constituição Federal. Na atualidade, diante de práticas sociais carentes de indicar limites claros ao indivíduo, cabe às instituições empreenderem de forma lúcida e dentro do princípio de que o Estado existe para proteger o cidadão, o esforço conjunto no sentido de preveni-lo e educá-lo. Uma vez educado, esclarecido e instruído, poderá usar de seu verdadeiro senso de liberdade, agindo aí por conta do e risco de seu livre arbítrio e admitindo conscientemente as consequências de seus atos. No Brasil, o serviço militar obrigatório. Pronto, é daqui em diante. Agora, o que disser aqui, a gente vai marcar a alternativa que tem a ver. Não interessa o que foi dito antes, é aqui, ó. O serviço militar obrigatório permite, além de garantir o cumprimento da missão constitucional, promover uma função educadora no sentido de auxiliar a sociedade na formação de cidadão. Pronto, é isso aqui. É até esse ponto. Então, tá aqui, ó. É isso aí. O que a alternativa que tiver essas palavras-chave, a gente marca, tá? Porque é aqui. Então, mas é de texto todo. Mas você vai ter que ler o texto todo para você marcar a palavra-chave. Então, o que ele diz bem aqui? Serviço militar obrigatório. Opa, o comando é esse. Era para cá que eu tinha que vir, tá?
Cumprimento da missão constitucional, função educadora, formação do cidadão. Tá, então tem que ter isso aí. Então vou ficar de olho nisso aí. Já encontrei, já vou até passar aqui. Então bora lá. O serviço militar obrigatório. Práticas sociais carentes de indicar limites claros, os indivíduos levam o jovem brasileiro a optarem por carreiras militares. Peraí. Mas e cadê o cumprimento da missão institucional? Cadê a função educadora? Cadê a sociedade na formação do cidadão? Não tem, não é a letra A. B de bola. A missão mais importante dos jovens que ingressam nessa instituição é a contribuição social em razão das diferenças que existem em todo o território nacional. Você não fala lá em contribuição social. O que ele fala aqui, ó? Cumprimento da missão constitucional. Função educadora, sociedade na formação do cidadão. É isso, está escrito aqui. Então, não é a letra A nem a letra B. Vou ver a letra C. Ele promove uma função educadora, na formação do cidadão, principalmente garante o cumprimento da missão constitucional. Tô lendo cumprimento da missão constitucional e função educadora na formação do cidadão. Vou voltar para lá, tá? Vou voltar para lá. Olha só. Cumprimento da missão constitucional e função educadora na formação do cidadão. Tá aqui, é nesse parágrafo, gente, não tem interpretação, é enxergar onde está a resposta. A resposta é, sim, a letra C de casa. Tem, onde você tem o períodozinho que tem serviço militar obrigatório, fala em função educadora na formação do cidadão e fala em cumprimento da missão constitucional. Está escrito. Por isso a gente diz que não é muita interpretação de texto, é compreensão de texto, é voltar para a lei, tá? A meta principal é educar o jovem brasileiro para que sejam cidadãos, uma vez que o sistema educacional é falho. E cadê o cumprimento da missão constitucional? O objetivo dessa instituição é a contribuição social, sobretudo no trabalho de jovens de fronteira. E cadê o cumprimento da missão constitucional? É literal, está escrito, está escrito. Então, cuidado. Tudo bem? Ok? Bom, o que a gente mostrou aqui foi a correção da prova, percebendo que houve muita interpretação de texto, né? Houve mais processo sintático. A regência dela foi o uso do onde, né? Porque ali é um caso de regência, do negócio do em, tá? Mas o que ela usou basicamente? Sintaxe, né? Ortografia na questão verbal, né? E muito período composto, né? A gente teve duas questões de sintaxe, uma delas envolvia período composto. E uma questão de período composto foi aquela que pode ser anulada, mas por uma questão dela ter extrapolado, colocado mais do que ela deveria ter colocado em relação ao fragmento. Vamos ver no que vai dar, tá? Muita gente já deve ter entrado com recurso em relação a isso. Se você quiser entrar, é você dizer que ela colocou mais oração do que deveria e que isso pode induzir ao erro. E vamos ver o que ela vai decidir, ok? Espero que tenham gostado da correção. Para quem ainda vai fazer prova, fica aí a dica de você investir um pouquinho mais em processo sintático e período composto, que a gente sempre disse que cai. Tudo bem? Ok?